Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, rodeados como estamos por tamanha multidão de testemunhas, deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve. Empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé. Em vista da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até ao sangue na vossa luta contra o pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo, numa barca, para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se, então, um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que, há 12 anos, estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então, ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo, e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, existem momentos em nossas vidas em que o peso da jornada parece insuportável. Momentos em que a dor, a doença, o desespero ou o cansaço ameaçam nos fazer desistir. As leituras de hoje nos falam diretamente sobre perseverança e fé em meio às adversidades, sobre a coragem de continuar mesmo quando tudo parece perdido. Na carta aos Hebreus, encontramos uma imagem poderosa, uma nuvem de testemunhas que nos circunda. Imaginem um estádio celestial, lotado de santos e mártires, de homens e mulheres de fé que já correram sua corrida e agora nos assistem, torcendo por nós enquanto corremos nossa própria maratona espiritual. O autor nos exorta: libertemo-nos de todo o peso e do pecado que nos envolve
e corramos com perseverança a prova que nos é proposta. Que conselho valioso! Quantas vezes nos sobrecarregamos com pesos desnecessários, preocupações excessivas, rancores antigos, apegos materiais, que tornam nossa corrida mais difícil? E então somos lembrados de manter nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da fé. Por quê? Porque ele enfrentou a cruz, suportou a vergonha, e agora está sentado à direita de Deus. Se Jesus perseverou através do sofrimento mais extremo, não devemos também perseverar em nossas lutas menores? Esta mensagem de perseverança encontra um eco poderoso no Evangelho de hoje, onde vemos duas histórias de fé extraordinária entrelaçadas de maneira magistral. Primeiro, Jairo, um chefe da sinagoga, se prostra aos pés de Jesus, implorando pela vida de sua filha moribunda. Em seguida, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos arrisca tudo para apenas tocar nas vestes de Jesus. Pensem na coragem de Jairo. Como líder religioso, ele arrisca sua reputação ao buscar a ajuda de Jesus publicamente. E pensem na determinação da mulher com hemorragia. Após 12 anos de sofrimento, após gastar tudo que tinha com médicos, ela ainda tem esperança suficiente para acreditar que um simples toque nas vestes de Jesus poderia curá-la. Ambos enfrentaram obstáculos significativos. Para Jairo, a notícia devastadora de que sua filha havia morrido poderia ter sido o fim de sua fé. Para a mulher, a multidão que a separava de Jesus, seu status de impura segundo a lei, poderia tê-la impedido de se aproximar. Mas eles perseveraram. A mulher se esforçou para atravessar a multidão. Jairo continuou confiando mesmo quando tudo parecia perdido. E em ambos os casos, sua fé foi recompensada de maneira extraordinária. A mulher é curada instantaneamente, e Jesus a chama de filha, restaurando não apenas sua saúde, mas sua dignidade e lugar na comunidade. A filha de Jairo é ressuscitada com as simples palavras: "Menina, eu te digo, levanta-te." Estas histórias nos ensinam lições preciosas sobre fé e perseverança. Primeiro, que a fé muitas vezes requer ação corajosa. Tanto Jairo quanto a mulher tiveram que superar obstáculos significativos para alcançar Jesus. Segundo, que Jesus responde à fé persistente. E terceiro, que o poder de Cristo pode transformar até mesmo as situações mais desesperadoras. Meus irmãos e irmãs, que desafios vocês enfrentam hoje? Que pesos estão tornando sua corrida mais difícil? Que hemorragias em suas vidas parecem incuráveis? Que situações parecem tão mortas quanto a filha de Jairo? As leituras de hoje nos convidam a perseverar, a manter nossos olhos fixos em Jesus, a continuar acreditando mesmo quando tudo parece perdido. Nos lembram que estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas que nos encoraja a continuar correndo nossa corrida. Mas mais do que isso, nos lembram que servimos um Deus que ainda realiza milagres, que ainda cura, que ainda ressuscita o que está morto em nossas vidas. Um Deus que vê nossa fé persistente e responde com poder e compaixão. Que possamos, como a mulher com hemorragia, ter a coragem de estender a mão e tocar em Jesus, mesmo quando parece impossível. Que possamos, como Jairo, continuar confiando mesmo quando recebemos as piores notícias. E que possamos, como os primeiros cristãos a quem a carta aos Hebreus foi escrita, correr com perseverança a corrida que nos é proposta, mantendo nossos olhos fixos em Jesus. Que o Senhor nos dê força para perseverar, fé para continuar acreditando, e coragem para agir conforme nossa fé. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.